Mateus 27 diz assim a palavra de Deus: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Verso 55 diz assim: estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Deus, está lida a sua santa palavra, Pai amado Deus. Entendemos que aqui, Pai, está o momento, o ponto sublime do culto ao Senhor, Pai, no qual nós pedimos a Ti que Tu venhas, Deus amado, falar mais uma vez com a Tua igreja, Pai, falar intimamente com cada um aqui presente, Pai amado, a ponto de mudarmos, Pai amado, a ponto de entrarmos aqui nesta manhã, Deus, e sairmos diferentes como, Pai? Sairmos conforme o Senhor quer de cada um aqui, Pai. Eu creio que nesta manhã, Pai, haverá aqui, mais uma vez eu quero reforçar, libertação, restauração, cura, liberação de perdão para o teu povo, para com o outro, Pai. Eu creio que casais nesta manhã, Pai, serão renovados na tua aliança, Pai. Eu creio que filhos, Pai amado Deus, serão impactados pela tua palavra a ponto de retornar à sua casa, Pai. Eu creio que jovens, Pai amado Deus, voltarão ao seio da tua casa também e aos teus pais, Pai, porque a tua palavra, ela diz isso para nós, Pai. Então, Deus, nos ajuda nesta manhã, nos capacita, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, eu intitulei esta mensagem com o título: Uma Nova Ressurreição. Um dos maiores obstáculos que nós encontramos na estrada da vida é a rotina. Quando viajamos de carro por uma estrada reta, sem curvas, sem nada que nos chame a atenção, corremos um grande risco de adormecer no volante. Mas por que o pastor já começa uma palavra falando sobre adormecer? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas às vezes nós saímos da nossa casa, viemos em direção da igreja, sentamos no banco da igreja, ouvimos um louvor como esse que ouvimos nessa manhã, oramos ao Senhor, sentamos nos bancos da igreja e ao invés de ouvirmos a palavra de Deus, nós adormecemos. É como se nós estivéssemos aqui ouvindo, mas cochilando. É como se Deus estivesse falando conosco e nós estivéssemos prestando atenção em outras coisas, nos lembrando de coisas que temos que cumprir hoje à tarde, ou talvez amanhã de manhã no nosso trabalho, e nos encontramos num estado
no qual, não é um estado no qual nós possamos receber de Deus aquilo que Ele realmente quer para comigo e com você. Quando nós entramos naquela porta dentro, toda vez que nós entramos, não importa você se você tem 5, 10, 20, 30 ou 40 anos de evangelho, toda vez que você entrar por aquela porta, você tem que entrar crendo que verdadeiramente o seu milagre, nesse dia ele vai chegar. Mas eu confesso que às vezes, pela rotina do dia, pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas crises que vivemos nesses dias, nós estamos, na maioria das vezes, adormecendo no volante. Isso acontece porque a monotonia da paisagem anestesia a mente. Mentes estão anestesiadas hoje. E eu digo isso do povo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. É tanta coisa, eu não lembro de um tempo tão difícil. Eu nunca vi tanta gente desempregada. Eu nunca recebi no ministério tanta gente pedindo apoio. E pessoas que tinham condições de apoiar umas às outras. E como é que fica a mente desse homem? Como é que fica a mente dessa mulher? Anestesiado. Esses dias, estudando um pouquinho sobre as crises, sobre a dificuldade que a gente tem enfrentado, eu descobri que algumas profissões estão no auge. E eu comecei a entender que eu preciso, como pastor, saber disso para poder ajudar algumas pessoas a saírem pelo menos dessa condição, dessa situação. Vocês sabiam que o momento auge de algumas profissões como mecânica, aí Luciano, assistência técnica de computadores, de ventiladores, de ar-condicionado, estão no momento tendo as maiores probabilidades de emprego e de retorno financeiro. Aí o camarada lá está desempregado, ele vendia notebook, um exemplo. Só que ele não vende mais. Então não adianta ele ficar tentando vender, porque antes, numa semana, se ele vendia 10, agora ele vende 1. Então ele tem que encontrar uma estratégia, sair desse sono, desse cochilo e começar a procurar alguma coisa nova. Aí o camarada que conserta, que vende notebook, senta na minha frente: pastor, o que eu faço? Vai consertar notebook. Eu estou citando um exemplo na vida profissional, mas eu quero trazer isso para a tua vida agora espiritual. Será que você saiu da sua casa nessa manhã, intencionado, com vontade, acordado, despertado de chegar aqui, abrir a sua boca e cultuar ao Senhor? Ou você veio apenas para pedir a sua bênção, para pedir a ajuda de Deus, para cumprir um compromisso, ou porque alguém te convidou, ou porque o seu marido, a sua esposa falou: vamos comigo? Ou será que você entrou pela essa manhã, por esta igreja, certo de que Deus, Ele vai mover montanhas, vai quebrar barreiras, vai tirar da sua frente aquilo que tem impedido o fluir e o agir dele, vai tirar algemas daqueles que estão presos, vai arrebentar correntes daqueles que estão presos. Foi assim que nesta madrugada Deus falou comigo para que hoje eu estivesse aqui nesta manhã trazendo esta palavra, um despertar para você, sair desta monotonia, sair desse cochilo, deste engano que o diabo coloca nas nossas mentes e no nosso coração. Atendi alguns gabinetes aqui, de irmãos desconfiados com a vida desta igreja. E como eu estou aqui só entre família, em membresia, com os fiéis da casa do Senhor, eu posso falar isso, até para que eu possa contar com a ajuda de vocês. Recebi no gabinete pessoas desanimadas com a igreja de Nova Vida. Recebi no gabinete pessoas que disseram para mim que nunca mais gostariam ou queriam estar ao lado de um pastor. Eu recebi pessoas dizendo assim: não, eu prefiro
ser um crente afastado. E eu pensei, gente, nós estamos ficando com a nossa mente conturbada, perdida, anestesiada, e precisamos orar, clamar ao Senhor para que isso não se estabeleça na vida desta igreja, não mais. É um novo tempo, estamos vivendo um novo momento. Palavra de Deus tem sido direcionada à vida desta igreja. Mudanças já estão acontecendo, famílias estão sendo restauradas. E eu creio que em breve tudo se normalizará. Essa é a palavra de Deus. Isso é resposta de Deus para as suas orações. Eu creio que em tudo que acontece, eu disse tudo, eu creio que tudo que acontece na vida da igreja de Deus, eu creio que tudo que acontece na minha vida, eu creio que tudo que acontece na sua vida, eu creio que tudo tem algo de Deus nisso aí, tem permissão dele, tem a história dele, tem o dedo dele. Eu disse em tudo. Nessa manhã Deus vai tirar a anestesia do coração de alguns. Nessa manhã Deus vai tirar aquele da condição de adormecido para despertado. Deus essa manhã vai te reanimar a voltar a ter o desejo de fazer parte do corpo de obreiros dessa igreja. Deus vai despertar alguns aqui a fazerem parte do ministério de louvor. Deus vai levantar intercessores aqui na vida desta igreja nesta manhã, no momento do renovo da ceia, da santa ceia do Senhor. Sempre há algo novo de Deus acontecendo nas nossas vidas. Eu disse, sempre há algo novo de Deus. A gente já pode até não entender e não enxergar. Nós podemos até não aceitar, mas sempre há algo de Deus. A nossa vida é igual às nuvens no céu. A cada hora que você olha para aquele local, tem algo diferente. Cada culto tem uma palavra diferente. Cada oração tem um clamor diferente. Cada louvor que fazemos ao Senhor tem algo diferente, nunca é igual. Se você ainda não olhou para o céu e observou o que Deus faz com as nuvens, faça isso. E lembre que o mesmo que Ele faz com as nuvens, Ele faz com a sua vida. A cada dia, algo novo. A cada momento, algo novo. E eu creio que nesta manhã, e é por isso que eu estou aqui, porque se eu não acreditasse nisso, eu não estaria. Eu creio que nesta manhã Deus tem algo novo para você. Mas pastor, eu só vejo a crise, eu só vejo lamento, eu só vejo dor, eu só vejo desemprego, mas eu creio que há algo novo no seu negócio. Eu creio que há uma bênção chegando à sua vida sim. E eu não posso deixar de destacar aqui que há também bênção financeira para a vida do povo de Deus. Por mais que a gente só veja coisa diferente nos jornais, na internet, eu creio num Deus que nos protege. Mas se você está passando por luta nessa área, ainda há algo de Deus a ser tratado, e Ele está tratando. Aceite isso como tratamento de Deus, porque às vezes o diabo tenta dizer para a gente o contrário. Às vezes o diabo tenta nos enganar, tenta nos afastar de Deus, tenta nos colocar dentro da casa de Deus, mas numa condição adormecida, como eu já tinha falado aqui no início. A igreja de Deus adotou práticas bíblicas importantíssimas. Batismo nas águas, unção com óleo, ministração aos doentes e a santa ceia do Senhor. Mas, no entanto, muitas destas liturgias caíram numa rotina. Eu sei que
Alguns aqui nem se lembravam que hoje era um culto de Santa Ceia. Mas sei também que muitos aqui sabiam e vieram como um culto normal, como uma Santa Ceia normal. Eu sei que para muitos o momento é de crise, é difícil, e por isso esse momento talvez tenha até perdido a beleza. Mas eu sei que eu creio num Deus que nos momentos mais difíceis da minha vida, nos momentos em que eu mais dúvida tinha se eu era até merecedor desse tempo, desse momento, da celebração de algo tão valioso, foram nesses momentos que Deus me respondeu, foram nesses momentos que Deus mais falou comigo, foi nesse momento que Deus mais me renovou, através do seu corpo, através do seu sangue. A ceia do Senhor talvez seja a prática mais importante da vida da igreja. Mas muitos estão fazendo isso apenas como um programa de atividades da agenda da igreja, mas nesta manhã eu quero te colocar ciente de que Deus quer que você faça algo diferente, que você comece agora a abrir a sua boca e adorar, a confessar o seu amor, que você comece a falar em línguas, que você comece a glorificar, a dar aleluias, porque hoje é um tempo novo, hoje é um dia diferente, é uma ceia, é uma santa ceia do Senhor nosso Deus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui entre nós, e precisamos começar a entender e a movimentar isso, mas muitas das vezes nos travamos, muitas das vezes nos calamos, muitas das vezes nos envergonhamos, mas nesta manhã Deus quer tratar intimamente com você sobre tudo aquilo que está tirando você da condição de fazer tudo aquilo que Ele quer. Deus quer que você chegue na sua casa diante daquela luta, diante daquela tribulação, depois desse renovo da ceia do Senhor, e que você com imponência, você com vontade, você resolva aquela situação, aquela pendência lá. Deus quer que você chegue no seu negócio amanhã, acreditando e trabalhando de forma diferente e motivada, a trazer novos clientes à sua presença, à sua loja. É isso que Deus quer. Deus quer que você procure o seu cônjuge e se ajeite, resolva a sua situação, resolva a sua pendência, resolva aquilo que está tirando a possibilidade do milagre chegar à sua casa. Nós queremos sempre um milagre, mas será que nós estamos realmente convidando Jesus a estar conosco a ponto dele liberar o nosso milagre? Será que o nosso ambiente, será que a nossa casa, será que o nosso trabalho, será que a nossa vida financeira, será que a nossa vida espiritual permite o agir de Deus a ponto do milagre chegar à sua vida? Será? Ou será que está faltando alguma coisa? É importante examinar as Escrituras e verificar que o momento da ceia foi cercado por fatos que marcaram a vida de muitas pessoas. Essa ceia pode marcar a sua vida. Essa ceia pode marcar o seu casamento, o seu relacionamento. Essa ceia pode marcar a sua história. Pode dar a você um novo tempo. Pode dar a você uma nova história, eu creio. E por essa razão, Jesus ordenou que ela fosse realizada como memorial, não como uma coisa qualquer, mas como memorial. Mas será que quando você saiu de casa hoje, você saiu pedindo a Deus uma palavra no qual viesse te trazer esse pensamento? Ou você veio porque tinha um compromisso, uma escala, um pedido, um objetivo, uma dúvida, uma desconfiança, não sei. Deixa eu lá ver o que aquele pastorzinho lá vai falar. Ao celebrar a ceia, devemos ter em mente o significado dela para todos nós. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o que nós vamos fazer aqui nesta manhã, comece agora perguntando ao Senhor, e Ele vai te responder. Essa resposta não sou eu que vou dar, não.
Pergunte a ele: Deus, o que o pastor está falando? O que ele está querendo dizer? O que o Senhor quer que eu faça? É um sacrifício. Eu vou fazer. É um pedido de perdão. Eu vou pedir perdão ao irmão. É alguma coisa que tem dentro de mim, algum pecado, alguma fraqueza que tem que morrer, ela vai morrer em nome de Jesus. É uma escolha, uma decisão que eu tenho que tomar, uma escolha que eu tenho que fazer. Será a escolha que Deus quer. A ceia lembra o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. E ao celebrá-la com os discípulos, ele se referiu ao que ocorreria dentro de alguns dias na crucificação. Será que ao celebrarmos a ceia, estamos tendo essa lembrança do que foi feito de Jesus por nós? Do que Deus fez com o seu único filho por nós? Será que nós realmente celebramos com esta lembrança? E é por isso que Deus quer que nesta manhã nós venhamos a refletir, a meditar, a estudar sobre este assunto. Mas esse assunto ele pode ir por várias vertentes, vários caminhos, né? Cada um pode para si tomar uma palavra diferente da que Deus quer. O meu pedido agora é que você peça a Deus que Ele afaste da tua mente, do teu coração, todos os seus achismos, todas as suas certezas, eu digo as suas. Comece a ouvir a certeza de Deus, comece a ouvir o que Ele quer falar, não o que nós queremos. Comece a pedir a Deus que afaste da sua vida toda a liturgia, tudo aquilo que te prende, para que Ele possa falar, para que Ele possa fazer, para que Ele possa mudar, para que Ele possa restaurar. Então não se prenda mais a nada, não se prenda a ninguém, não permita que o diabo te prenda. Que nesta manhã, mais uma vez eu quero reforçar, que haja mudança, através da graça de Deus, mudança divina. E ao participarmos dos elementos, poderemos também experimentar uma ressurreição em nossa vida. Eu creio nisso, e se você crê, diga um amém. Não é simplesmente um pão, um pedaço de pão e vinho, não, e suco de uva, não. É muito mais do que isso. É conversão de verdade. É fé estabelecida no homem e na mulher de Deus. É mudança. É atitudes e práticas deixadas para trás. É o carinho que faltava por parte do marido que vai ser estabelecido nesta manhã na vida desse homem. É a conselheira, a auxiliadora, a mulher, a esposa, a mãe, que por algum motivo estava desanimada, que muda nesse momento de opinião e passa a fazer aquilo que ela já não fazia há muito tempo. Isso é Santa Ceia. É renovo, é mudança. É sacrifício. Não é só sacrifício de Jesus, não. É o nosso, da nossa carne, daquilo que nós estamos fazendo que não é a vontade de Deus. É aquilo que continuamos tentando, mas não mudamos porque não queremos mudar. Precisamos nos libertar de certas coisas. E cada um aqui sabe de quais coisas são, para que nós possamos experimentar uma ressurreição em nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida profissional, financeira, para que milagres sejam entregues a pessoas que estão enfermas, para que a cura se estabeleça, não desmerecendo os médicos,
Mas quando Deus quer, não tem AIDS, não tem câncer, não tem nada, não tem Alzheimer, não tem nada. Quando Deus quer, Ele cura. E Ele cura para a sua glória, para a sua honra. Não porque nós queremos, mas para a sua glória. Quando participamos do pão e do vinho, estamos declarando nossa vitória. Queridos, quando nós participamos, nós declaramos a nossa vitória. Pelo sangue de Jesus, não é vitória pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pelas leituras que já fizemos, pelos estudos, pelo histórico profissional, não. Estamos recebendo nesta manhã a nossa vitória, declarando ela por meio de Jesus sobre o nosso pecado, sobre as nossas limitações, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas pequenas coisas que somos diante de um Deus tão grandioso e tão poderoso. E que o seu Espírito Santo está aqui nesta manhã. E eu senti isso desde o primeiro abraço que eu recebi ao chegar aqui nesta manhã. E que igreja amorosa, que igreja carinhosa, que força que tem a igreja de Nova Vida de Tribobó, que consegue, mediante a tanta luta, se fortalecer e crescer. E como eu disse, eu quero repetir, em tudo que acontece, há Deus presente. Não é tempo de chorar, não é tempo de sofrer, é tempo de crescer, é tempo de aprender, é tempo de nos alertar, abrir os nossos olhos e cumprir a palavra de Deus que diz: todo aquele que está de pé, vigia, vigia para que não caia. O apóstolo Paulo aqui nos lembra esta verdade, a escrever sua carta ao povo de Coríntios. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isso significa que a ceia deve ser vista como uma festa comemorativa da nossa liberdade. Eu creio que pessoas aqui nesta manhã estão sendo libertas. Eu creio que no momento do renovo, no momento de servir a sua vida, nesta igreja, nesta manhã, haverá liberdade da parte de Deus para você. Libertação. É preciso ter isso em mente para não perder o valor de um encontro tão singular. Este é o momento, este é o encontro singular, porque nós não viemos aqui encontrar com os irmãos, nós viemos aqui nos encontrar com Deus. Viemos ter um encontro com Ele. Eu não vim aqui nesta manhã apenas porque tinha uma agenda a cumprir, ou porque eu marquei com o Fábio, ou o Ítalo, ou porque eu achava que vocês estariam aqui me esperando, não, porque qualquer outro poderia estar cumprindo a função na qual eu estou cumprindo aqui nesta manhã, mas eu vim aqui porque eu tenho um encontro com Deus. É Ele que me trouxe aqui, é Ele que te traz aqui nesta manhã. Tentando encontrar na mídia, nos jornais, um funeral que fizesse me lembrar ou fazer alguém se chocar tanto. Aqui do nosso convívio no Brasil, eu lembrei do funeral do Ayrton Senna. O Brasil parou, os mais antigos vão lembrar disso. Foi uma grande demonstração de carinho do povo brasileiro para o campeão Ayrton Senna. Aí eu fiquei pensando assim,
Se com Ayrton Senna já foi aquilo, você pode imaginar o que aconteceu naquele lugar com todos que conheciam Jesus Cristo, no dia que ele expiou na cruz? Você pode tentar imaginar o que aconteceu com aqueles que conviviam e que andavam com ele. Mas como assim, pastor? Uma grande escuridão tomou conta da terra. Mateus 27:45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. O grito de agonia de Jesus rompeu os ares. O grito de agonia de Jesus. E eu estou aqui tentando te alertar e te mostrar da importância desse momento, desse memorial. Verso 46 diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz. Ou seja, ele gritou. Ele chorou. E disse: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus sentiu isso, podemos estar aqui nesta manhã perguntando: pastor, será que Deus me desamparou? Eu posso te garantir que não. Eu disse não. Está difícil, está complicado, mas Ele diz para você: fica firme, continua firme. Porque no depender de mim, você será abençoado. E quando a gente diz isso, algo acontece. Tenha fé. Acredite nisso. O véu do santuário se rasgou em duas partes. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. O véu aqui não era um simples pedaço de pano, não. Media 18 metros de altura por 9 de largura. E ninguém tocou naquele véu e ele se rompeu. Você pode até achar que não tem jeito. Você pode achar que o teu casamento não tem mais como, você pode achar que o seu filho não vai voltar, você pode achar que a tua filha não vai sair da prostituição, você pode achar que um conhecido seu que está nas drogas não vai se levantar, você pode achar que o seu marido que ainda continua se embriagando não vai se adiantar, mas aqui Deus nos prova que Ele faz numa simples ordem. E eu creio que nesta manhã Ele quer ordenar coisas milagrosas para a sua vida. Ele estava distante do local em que Jesus morreu. A natureza protestou contra a iniquidade do homem. Os alicerces da cidade começaram a tremer e as rochas fenderam-se. Verso 51, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mas não parou só nisso aí não. Os mortos saíram dos sepulcros. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Meu Deus! A gente lê a palavra de Deus e não observa aquilo que Deus quer falar. Deus quer ressuscitar mortos aqui nesta noite, nesta manhã. Ué, mas mortos? É porque às vezes estamos na nossa casa, mas estamos mortos. Às vezes estamos ao lado da nossa esposa e ela está se sentindo como viúva. Às vezes estamos ao lado dos nossos filhos e eles estão se sentindo órfãos. Mas Deus quer ressuscitar nesta manhã, eu creio. Só que nenhum desses fatos hoje mexe conosco, mexe com os nossos nervos. Nada disso nos ofende, nada disso nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus fez e da importância que é esse momento aqui na casa do Senhor. E nessa madrugada, Priscila está nos últimos dias, minha esposa, da sua gravidez. Desde quarta ela já não trabalha mais.
Hoje ela se arrumando para cá, desistiu de vir porque ela já está segurando a barriga, já está baixa demais, a pressão já está grande, ele está chegando aí essa semana. Glória a Deus por isso. Mas eu me levantei e falei, Deus, fala comigo. E quando eu vi a agenda da igreja, culto de Santa Ceia. Meu Deus. E fui me relembrar, estudar, procurar uma palavra que primeiramente pudesse me reconstruir, me corrigir, a ponto de eu poder estar em condições de estar aqui nesta manhã. E por que eu estou falando isso? Todos os dias nós precisamos nos reconstruir, nos consertar, nos reparar, para fazer qualquer coisa que for. Que haja reconstrução aqui nesta manhã. Se São Gonçalo, se Tribobó começasse a tremer agora, o que você faria? Qual seria a sua reação? E se aquela pessoa que tinha sido sepultada, que morreu, batesse na sua porta e dissesse para você, aqui estou eu, o que você faria? Qual seria a sua reação nesta manhã, se adentrasse ali pela porta, pessoas que já faleceram, e foi isso que aconteceu naquele dia. E eu estou te relembrando isso para você ver o que aconteceu, para você entender o que deveria acontecer de nós neste momento, neste memorial, nesta celebração. E que Deus possa nos alertar, que Deus possa falar com você, que Deus possa mudar. Mas veja qual foi a reação do centurião. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram eles aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Observe-se aqui como o centurião se referiu a Jesus, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Será que Jesus tem sido verdadeiramente o seu Deus na sua vida? Ou o seu Deus é o seu dinheiro, é o seu carro, é o seu emprego, é a sua intelectualidade, é o seu conhecimento, é o seu saber, é a sua casa? Quem é o seu Deus? Para esse centurião, para ele a morte tinha colocado um ponto final na relação entre o pai e o filho. Ele era um filho enquanto vivia, agora não era mais. E muitas vezes reagimos como esse centurião. Muitas vezes achamos que não somos mais filhos de Deus. Muitas vezes nos colocamos e estamos em uma situação tão difícil, de luta, de crise, de dor, de choro, de luto, por que não, quando perdemos um ente querido. E a primeira coisa que nos vem à nossa mente é, será que Deus é meu Pai? Será que Deus realmente me ama? E se me ama, por que estamos passando por isso? Isso é normal, isso já aconteceu comigo. Mas Deus veio com uma resposta dele para mim. Como nesta manhã, através de uma palavra, através de uma mensagem pregada, um recado de Deus foi entregue à minha vida, e nesta manhã pode ser sim, se você definir assim, que o recado, que a carta de Deus chegue até o teu coração, até a tua causa. Não é um culto comum, não é. Às vezes demonstramos crer que Jesus não é mais aquilo que disse ser. Na nossa simplicidade, no nosso jeito de agir, no jeito de pensar, na normalidade do dia a dia, ao sair das nossas casas, não saímos como Deus quer que saiamos, saímos normalmente. Quando você vier para a igreja, venha, já dê o primeiro passo fora da sua casa, marchando com Jesus.
vindo convicto do agir dele, na sua vida e na vida da igreja, na sua vida e na vida da sua família, na vida do seu cônjuge, na vida do seu filho. Não saia mais reclamando, não saia mais murmurando, saia reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o advogado dos advogados, é o médico do médico, é o Todo-Criador. Não deixe que a crise, que as dúvidas te levem a um conflito, não. Peça a Deus, age na minha psique, Deus, age no meu emocional, age na minha alma. Não me permita contaminar com as coisas do mundo, não me permita desanimar, não me permita me travar, me parar. Está em depressão, levanta da cama e vai para a casa do Senhor. Está desanimado, levanta da cama e vai para o encontro com Deus. Está desacreditado, não tem dinheiro para passagem, dá um jeito, mas vai. E Deus vai agir. Mas muitos de nós estamos travados, desanimados, vivendo síndromes, depressões, síndrome do medo, síndrome de Burnout, síndrome de não sei o quê. Cada dia surge uma coisa nova dos psicanalistas e dos psicólogos, mas Deus quer nesta manhã te dar a cura, o seu remédio. É isso que Ele veio aqui nessa manhã com o teu espírito verbalizar na sua vida. Não seja indiferente em relação ao que Deus quer fazer na sua vida nessa manhã. Não permita que seja apenas um pedacinho de pão e suco de uva, não. Nesta madrugada, enquanto eu estudava esse texto, eu comecei a pensar e a fazer alguns pedidos a Deus. Eu comecei a fazer alguns pedidos a Deus. Naquele momento que eu estava procurando um versículo, procurando uma palavra, tentando montar, porque não sou eu quem monta, é Deus quem faz. Eu comecei a fazer pedidos a Deus sobre a vida desta igreja. Eu comecei a fazer pedidos a Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua família, sobre as suas lutas. Quando eu comecei a conversar com Deus sobre essa mensagem de hoje, eu comecei a pedir coisas pessoais para a minha vida. E é isso que eu quero que você faça nesta manhã. Comece a pedir a Deus. Comece a conversar, comece a ouvir a resposta dEle aos teus pedidos. Que não seja mais uma santa ceia, mas que seja a santa ceia. Que esta ceia seja um marco na sua vida. Eu disse um marco, o momento em que marca e muda completamente. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu não quero pedir isso sozinho, não. Eu quero que você peça isso comigo, porque você é um sacerdote do Senhor. Você é um sacerdote do Senhor. Eu quero que você peça a Deus durante essa celebração que ocorram ressurreições em nosso meio. Eu quero que você peça nessa manhã que ocorra ressurreição em sua vida. Mas isso não depende de mim, isso só depende de você. Comece a conversar com Ele, a pedir isso a Ele. Comece a reconhecer e não mais negar que muitas coisas já morreram em sua vida, mas que nesta manhã você quer ressurreição do Senhor, uma nova ressurreição nesta manhã. Abriram-se os sepulcros. Nesta manhã, sepulcros são abertos.
Nesta manhã, muitos crentes serão crentes melhores. Nesta manhã, pessoas que deixaram morrer coisas preciosas dadas por Deus, nesta manhã, vão fazer renascer isso em sua vida. Eu quero te pedir, Pai, que nesta manhã ocorra uma ressurreição de temor e santidade na tua igreja. Temor e santidade. Temor e santidade ao Senhor nosso Deus. Temor e santidade, peça isso a Ele. Deus, a tua igreja nesta manhã quer servir a Ti, Deus. Não mais da nossa maneira, não mais do nosso jeito, Pai, mas do Teu jeito, Deus. Nos ajuda, Pai. Queremos, Deus, nesta manhã ver as bênçãos sendo derramadas sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Pai. Abra os céus para nós, Deus. Oh, Jesus. Antes que os pés dos sacerdotes pisassem as águas do Jordão, Josué deu uma ordem: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então a palavra é: vamos nos santificar, vamos clamar, vamos orar, vamos interceder. Oh, Jesus, opera maravilhas, Deus, no nosso meio. Queremos atravessar o Jordão, queremos tomar posse nessa manhã da Tua promessa. Oh, Jesus, nos afasta de tudo aquilo que nos impede, Deus, de andar com o Senhor nosso Deus. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus te pedimos isso, Deus. Oh, Jesus. Oh, Deus, queremos clamar, Pai, que Tu faça ressuscitar na igreja de Nova Vida em Tribobó a Sua visão. Restaura a visão do Teu povo, restaura a visão da Tua casa, restaura a visão da Tua igreja, restaura a visão do homem de Deus aqui do Teu lado, restaura a visão da mulher de Deus, da intercessora, da vigia, daquela que clama. Restaura a visão desta igreja, Jesus. Oh, Deus. Vamos abrir os olhos e ver o que Deus pode fazer com um grupo que confia nele. Eu creio que a partir desta manhã, Deus, esta igreja confiando no Senhor, maravilhas acontecerão, Pai. E por isso esta ministração, Pai, independente de liturgia, independente de forma de fazer, queremos fazer nesta manhã a Tua vontade sobre nós, Pai. Por isso abrimos o nosso coração para o Teu agir, para o Teu mover, Pai. Então age, Pai. Aquele que ainda não quebrou o coração, Deus, quebra, quebranta, muda, restaura, Pai. Faz ressurgir, Pai, sonhos aqui nesta manhã, Pai amado Deus. E Deus manda dizer, mesmo que você não enxergue, Deus enxerga. Mesmo que o desespero seja grande diante dos problemas, Deus, Ele vem de encontro a você. E mais uma oração que eu fiz e Deus me direcionou, foi a restauração, foi a ressurreição através do perdão. Perdoa aquele que vacilou, perdoa aquele que te traiu, perdoa aquele que te humilhou, perdoa aquele que te enganou, perdoa. Através de perdão, milagres são liberados. Através do perdão, há libertação. Então não deixe essa barreira impedir o agir de Deus na sua vida. Perdoe, perdoe. O marido já errou faz 10 anos e você continua ainda culpando ele. A esposa está fria há 5 anos, mas já melhorou e você continua lembrando do passado. Perdoa, perdoa os seus filhos, perdoe os seus pais. Libera o perdão.
libera o perdão, e Deus vai agir em sua vida, em nome de Jesus.